A mensagem para a nossa reflexão nesta manhã de terça-feira está no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 2 e verso 18, que diz assim: As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O verso 18 diz: A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. Numa outra versão, no mesmo texto diz assim, 15, verso 2 de Provérbios: A língua dos sábios destila conhecimento, mas a boca dos tolos derrama tolice. E o verso 18 diz assim: O homem que se irrita com facilidade provoca conflitos, mas o paciente apazigua brigas. Amigos, como vocês bem sabem, existe uma grotesca diferença entre ser inteligente e ser sábio. Todos nós somos inteligentes, mas infelizmente são poucos os que são sábios. Nem todos os inteligentes são sábios, mas todos os sábios, eles são inteligentes. Eu separei aqui algumas diferenças entre ser tolo e ser sábio. Observe, o tolo, ele não pensa para agir e para falar. Ele sempre age e fala primeiro para depois pensar. Já o sábio, primeiro ele pensa, reflete, analisa, para depois se manifestar. E muitas das vezes vai ser necessário pensar não por 30 segundos ou por um minuto, mas pensar por dias ou por semanas, para que seja dada uma resposta satisfatória, inteligente, não apenas inteligente, mas também sábia. O tolo, ele é controlado pelas suas emoções. O sábio é ele quem controla as suas emoções. O tolo se irrita com facilidade e extravasa. O sábio, ele se irrita, mas guarda para si, pois ele entende que a irritação sempre intensifica o problema e não resolve. O tolo, ele é guiado pelo orgulho e pelos seus impulsos. O sábio, ele é guiado pela humildade e pela reflexão, pelo ato de pensar. O tolo não leva desaforo para casa. O sábio prefere usar o silêncio para não levar desgraça para casa. Por quê? Porque quem não leva desaforo para casa, mais cedo ou mais tarde, vai levar ruína e desgraça. O tolo tenta justificar os seus erros. O sábio, ele reconhece quando erra e luta contra as tendências que o levaram a cometer o erro. O tolo, ele põe fogo na contenda. Ele aumenta a confusão, ele intensifica a confusão. Já o sábio, ele procura apaziguar, ele procura construir a paz e apagar o fogo. O tolo, ele repreende e manifesta sua indignação a alguém em público. Já o sábio, ele respeita todos e não se manifesta contra ninguém em público. Ele resolve a situação no particular. O tolo, às vezes, quer resolver algo no braço. O sábio, ele quer resolver no diálogo, no ato do pensamento. Ou seja, quem não tem muito na cabeça, tem que ter muito no braço. E o tolo, ele usa mais o braço do que a cabeça. Mas o sábio, ele usa o cérebro, o pensamento, o diálogo, a reflexão. O tolo, quando irritado, ele fere, ele machuca, ele semeia contendas e às vezes difamações e injúrias. Mas o sábio, mesmo irritado, ele prefere silenciar-se ou usar palavras que edifiquem e que desvia o furor do momento. O tolo, ele deseja sempre estar por cima. As suas palavras, os seus atos demonstram isso. O fato de estar por cima, de querer estar por cima dos demais. Já o sábio, ele entende que a verdadeira grandeza são atributos de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão, de perdão e humildade. De perdão e de humildade. Ou seja, para o mundo, quem vence é quem é mais forte. Mas para Deus, vence quem é mais humilde. Sabe o que essa lista nos faz lembrar? Do caráter de Deus. Essas virtudes, essas qualidades do sábio são exatamente as virtudes e as qualidades do caráter de Deus. O mesmo caráter que deve refletir na nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele quer construir em nós, ele quer devolver em nós, o nosso caráter, a imagem e semelhança de Deus. Portanto, para aquele que se diz estar em Cristo, para aquele que se diz ser discípulo de Jesus, para aquele que representa a igreja de Deus perante o mundo, perante a sociedade, perante a comunidade,
ele precisa lutar com Deus e lutar consigo mesmo para que seja desenvolvido nele essas qualidades, essas virtudes do sábio. Vou repetir o que eu disse aqui no princípio. Para o mundo, quem vence é o mais forte, é quem levanta a voz mais alta, é quem usa o braço. Mas para Deus, vence quem é mais bondoso, mais amável, mais repleto de compaixão, de misericórdia. Para Deus, vence quem é mais humilde. O meu apelo para você é que você reflita, é que você contemple, focalize, contemple mais o caráter de Deus. Lutando com Deus e lutando com você mesmo, para que essas qualidades sejam desenvolvidas no seu caráter, na sua vida. E você vai ver, você vai perceber quantas coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida, se essas virtudes se desenvolverem na sua vida, na sua mente, no seu coração, no seu caráter. Portanto, esse é o meu desejo a você. Um bom dia e que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Até mais.